Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Vamos baixar os nossos cabeças, vamos orar, vamos dizer: Pai, nós te pedimos perdão por tudo o que fizemos que não foi do teu agrado. Também perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam, em nome de Jesus. E, Senhor, entregamos esta reunião nas tuas mãos, a vida de todos os presentes, a vida de todos que vão ver estes vídeos, e abençoamos a todos. Cumpra a tua vontade em todos, para a tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. Ora, sejam bem-vindos para mais uma reunião e vamos louvar a Deus, amém? Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu, vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu, vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Gozo tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Amém? Então agora tem o seu irmão ao lado. Amém? E diga-lhe a ele: não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte de um corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte de um corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você.
Não posso, não posso, não posso viver sem você. Se não pode viver sem o irmão que está ao seu lado, então dê-lhe um beijinho, um abraço, um aperto de mão. Amém? E também lá para casa, muitos, muitos beijinhos. Amém? E agora vamos adorar a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Deus de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor. Deus de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor. Deus de conforto, Deus de amor, vim buscar tua face, vim buscar mais de ti, Senhor. Deus de conforto, Deus de
vamos chamar o pastor Manuel. Agora. Já está. Glória a Deus. Dificuldades técnicas, mas já ultrapassadas. Deuteronômio 12:5. Vamos abrir em Deuteronômio 12:5. Glória a Deus. Deuteronômio 12:5. Deus fala para o povo, os israelitas. E aqui, aquele povo que ele tirou do Egito. Mas buscar-me-eis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr seu nome e sua habitação. E ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Não. Você não acha estranho Deus frequentemente falar sobre dízimos, falar sobre ofertas dele? Você não acha isso estranho? Porquê que Deus pede isso? E o mais importante de tudo é porquê que o povo voluntariamente faz isso e quer fazer isso. Então porque existe alguma razão. Então porque o povo vê frutos disso. Alguma coisa Deus nos quer mostrar. Eu hoje vou-vos falar sobre força. De onde é que vem a nossa força? De onde é que vêm as nossas finanças? Se não é da mão de Deus. Glória a Deus. Então vamos semear, se faz favor. Vamos semear. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos orar, vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos, Senhor, que a confiança em ti é o melhor que nós temos. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, vamos abrir em Deuteronômio, Êxodo 15:1. Êxodo 15:1.
Em Êxodo 15, 1. É impressionante. É impressionante o que é que Deus faz. O título desta mensagem que eu vos trago hoje é A Minha Força. Muitas vezes nós cristãos, eu estou a falar de nós cristãos, talvez por habituados a vivermos neste mundo e arranjarmos soluções de nós próprios neste mundo, tentamos resolver as coisas à nossa maneira. E grande parte das vezes erramos por isso. Não estou a dizer que uma vez ou outra nós não acertamos com a vontade de Deus, mas grande parte das vezes erramos porque ficamos fora da vontade de Deus para as nossas vidas. Você algum dia já se levantou cansado? Parece que se deitou e quando se levantou parecia que ainda estava mais cansado do que quando se deitou. Há dias que parece que não há força. Eu lembro-me de uma pessoa minha conhecida que dizia que lhe faltava a força anímica. Eu nunca percebi o que era isso, sei lá, ânimo talvez, não sei. Faltava-lhe ânimo. A nossa força vem de quem? Nós próprios, da nossa confiança? Ou vem de Deus? Erramos muitas vezes aí. Porque achamos que podemos fazer uma determinada coisa por causa de que achamos que temos capacidades ou conseguimos fazer e nos esquecemos verdadeiramente de quem tem a força. Você entende? Você entende? Você entende o que é que está a acontecer? Você acha que é de nós próprios que vem a força? Ou é da parte de Deus? Eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos capacita para fazer andar mais longe. É Ele que nos capacita. Eu trouxe-vos aqui a um sítio onde está em Êxodo 15, 1, e eu quero-vos ler o cântico que Moisés cantou. O que é que aconteceu? Deus estava a fazer o quê? Deus estava a agarrar e tirou o povo do Egito, levou-o até o Mar Vermelho, ficou em frente do Mar Vermelho, e quando estavam em frente do Mar Vermelho, o que é que aconteceu? O exército todo do faraó veio atacá-los para os matar. Moisés olhou para Deus, todo o povo olhava para Moisés, Moisés olhou para Deus e ele disse: porque olhas para mim, porque pedes a mim alguma coisa, estende a tua vara para o mar. Ele estendeu a vara e o mar se abriu, o Mar Vermelho se abriu e eles passaram a pé enxuto. Quando passaram a pé enxuto, o que é que aconteceu? Quando chegaram do outro lado, o exército de Faraó vinha atrás deles e a água se fechou sobre eles. Quando a água se fechou sobre eles, matou-os a todos. O povo de Deus foi salvo pela força de Deus. Agora do outro lado, Moisés faz este cântico. Então Moisés
Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, louvarei, lhe farei uma habitação. Ele é o meu Deus, ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Eles reconheceram, através de algo que aconteceu nas suas vidas, que a sua força vem de Deus. Você está a entender? A força não vem dos nossos conhecimentos. A força não vem da nossa capacidade física. Não tem a ver com a capacidade financeira que nós temos. Não tem a ver com a capacidade de autoridade que nós temos. A nossa força vem de Deus. É impressionante o que é que aconteceu. O que é que aconteceu com aqueles que têm acreditado em Deus? Eu lembro-me, ao início de eu ser cristão, de eu aceitar Jesus, eu comecei um novo relacionamento com Deus, um conhecer de Deus, e eu comecei a perceber que as coisas como eu operava, como eu fazia, estavam erradas. A minha força vem dele e não vem daquilo que eu sou capaz de fazer. Eu comecei a perceber isso quando em situações onde eu tive problemas e eu tive que resolver pela força problemas, e eu comecei a perceber que eu podia facilmente resolver todos os problemas. Então chegavam a telefonar para mim a dizer assim: chegavam a telefonar para mim e a dizer o seguinte, a dizer que eu não tinha, que havia problemas, que havia barulho na rua e que eu tinha que lá ir. Até lá, eu começava a orar: obrigado, Pai, no nome de Jesus, quando eu vou chegar lá já não está lá ninguém, já se foram todos embora. Grande parte das vezes que eu orei assim, quando eu cheguei lá, não estava ninguém. E eu telefonava para a pessoa e a pessoa dizia: olha, é muito estranho, eles estavam aqui a fazer barulho, realmente eu telefonei para si e eles foram-se todos embora. Eu sabia a razão. A minha força era Deus. Eu aprendi a confiar nele e a buscá-lo a ele. E por causa de buscar a ele, eu tive o conhecimento, tive a experiência de confiar num Deus que opera e que opera maravilhoso. Glória a Deus. Então, o que é que aconteceu com estes homens? Grande parte de homens de Deus. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, aconteceu com vários homens de Deus. Aconteceu o quê? Aconteceu que não estão... Aconteceu que... Peço perdão. Eu estou aqui Estes homens confiaram em Deus. Moisés, Davi, Isaías, Abacuque, Jeremias. Todos eles confiaram em Deus e todos eles disseram, através de versículos bíblicos, que Deus era a sua força. Mas houve um homem que eu quero-vos ler. Este homem em Juízes 6, 11. Em Juízes 6, 11 vemos aqui Gedeão. Este homem fez exatamente o contrário.
Deus, através do anjo do Senhor, teve que lidar com ele e fazer-lhe mudar de ideias. Porque ele estava determinado a acreditar que a força não vinha de Deus e que era dele próprio e que ele era fraco. Então vejam aqui, Jeremias 6:11. Então o anjo do Senhor, Jeremias 6:11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo num lagar para salvar dos midianitas. Eu estava a malhar o trigo num lagar, porquê? O lagar normalmente é para espremer uvas e não para malhar trigo. Ele estava a malhar lá para esconder o trigo, para não ser roubado. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: homem, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que isto tudo nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos amparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás midianitas como se fossem um só homem. E ele continuava a insistir. Ouça, esta conversa é aquela conversa que nós temos. Eu tenho capacidades para fazer. Eu lembro-me uma vez, eu estava numa reunião de igreja, numa quinta-feira, e lembro-me de nós estarmos ali todos, e eu naquela altura te sentia muito fraco. Pronto, não estava a aprender ainda, a perceber como é que as coisas funcionavam, e eu não me sentia com força suficiente. E na altura havia grupos familiares. Esses grupos familiares eram dados em casa de pessoas, a meio da semana. Eram pequenas igrejas. Eu não estava a dar nenhum grupo familiar e virou-se o pastor da igreja e virou-se para mim e disse-me: e tu, Mário, prepara-te porque vais começar a dar um grupo. Eu, se alguma vez me tinha sentido preparado, nesta altura, eu não me sentia nada preparado. E foi exatamente na altura, que Deus agarrou e me chamou para fazer. Para eu aprender que não é nas minhas capacidades, mas nas capacidades de Deus. Você está a entender? Não é nas minhas capacidades, mas nas capacidades de Deus. É nas capacidades de Deus que nós temos que agarrar e ver e depender dele. Ainda hoje, eu dizia assim, eu continuo a aprender e graças a Deus e até morrer vou continuar a aprender. E eu estava a dizer: Senhor, dá-me os títulos das mensagens mais cedo para eu poder estudar, para eu poder fazer, para eu poder agarrar, reunir versículos e pensar sobre a mensagem e pensar sobre tudo isso. E sabe o que é que Deus me disse? Não. Porque assim tu vais falar aquilo que tu queres e não o que eu quero. Eu disse: sim, Senhor, eu percebo. Inclusive, aquilo que eu vos li agora, que eu vos estou a ler agora, foi aquilo que Deus mostrou agora, não aquilo que eu preparei, aqueles versículos em questão de uns minutos atrás, meia hora atrás,
que Deus me deu o título e eu comecei a procurar aquilo que eu achava e a buscar versículos que falavam da força que Deus dava a cada homem e cada mulher que confia nele. Versículo 16, e o Senhor disse, portanto, hei de ser contigo e tu ferirás-me de dinamitas como fosse um só homem. E eu disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, tu és comigo. Gedeão queria uma confirmação. Queria uma confirmação que Deus era com ele. Queria uma confirmação que Deus o estava ali e ia ajudar. E o anjo do Senhor lhe disse, vai nesta força, porque Deus é contigo. Nós não precisamos fazer muito, porque é Deus que vai fazer. Eu tenho reparado as coisas mais espetaculares que têm acontecido não são aquelas que eu pensei ou preparei, ou foi aquilo que aconteceu. Aconteceu naquela altura, naquele momento, porque foi ideia de Deus, pensamento de Deus e vontade de Deus. Nós só temos que estar disponíveis para dizer como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Estou aqui para que tu me capacites para operar naquilo que eu tenho que fazer. Naquilo que eu tenho que fazer para ti, para que tudo corra bem. Você entende? Você entende que nós temos que ser dependentes de Deus e não o contrário? Muitos pensam, não, eu sei cantar. E alguns, tem acontecido dentro da igreja, alguns são fora da igreja, são cantores e de renome e tudo mais, e chegam dentro da igreja, grande parte de pastores, líderes, agarram nesses homens, nessas mulheres e metem-nos a cantar. Erro, um erro muito grande. Eles podem ter até qualidades, saberem cantar, saberem fazer isso tudo, mas eles não são adoradores. Eles têm que passar tempo a perceber que não é nas capacidades vocais que eles vão adorar a Deus, mas é que é no seu espírito é que vão adorar a Deus. Essa é a diferença. Muitos agarram e dizem, não, mas eu tenho capacidade para isto, eu tenho capacidade de oratória, de falar, eu tenho capacidades disto e daquilo. Esqueça tudo isso. Esqueça tudo o que sabe. Agora é Deus na nossa vida. É Deus que nos põe a falar. É Deus que muda o nosso comportamento. É Deus que nos dá força. Gedeão não conhecia isto. Gedeão não conhecia Deus assim. Mas Deus agarrou nele, um homem que pensava que era o menor, e agarrou nele e juntou um grande grupo de pessoas, muitos, mesmo muitos. Eu penso que 20 mil ou 10 mil, eu acho que era 20 mil. Eu penso que foi 20 mil, vinha dizer. Agarra e vai. O que é que aconteceu? Deus juntou naquele dia muitas pessoas, 22 mil. 22 mil. Dos 22 mil, Deus disse, por agora, quem tiver medo que vá para casa. E então só ficaram 10 mil. E destes 10 mil, Deus disse, ainda é muita gente. E então só aqueles que beberem água de uma certa forma, esses eu vou escolher. Portanto, aqueles que beberem água como os cães bebem. Como é que os cães bebem?
Como é que os cães bebem água? Agarram na pata e levam a água à mão, a água à boca? Não, eles lambem a água. E alguns deles beberam a água assim, 300 deles. E foram esses 300 que foram escolhidos. Porque Deus dizia que era muita gente. Estes não iam fazer, iam confiar na força do seu braço, iam confiar no número de pessoas que tinham. Não era isso que Deus queria. Deus queria que as pessoas confiassem em Deus pela fé. E estes 300, sabendo que eram menos do que todos os outros, do que todos aqueles que eles iam encontrar, e que iriam fazer aquilo que Deus queria. Estes 300 juntaram-se a Gedeão e estes 300 fizeram como com homens se matassem uns aos outros sozinhos, sem eles terem intervenção alguma. Eles só estavam ao longe e criaram uma falsa ideia que estavam a ser atacados por todos os lados e mataram-se uns aos outros. Deus os capacitou. E eu lhe quero dizer hoje uma coisa. Deus o vai capacitar a si. O vai capacitar para fazer todas as coisas e tudo o que Deus precisa fazer para a sua vida. Não fique confiante pelos seus conhecimentos. Não fique confiante pela força do seu braço. Fique confiante em Deus. Eu já contei aqui várias vezes, eu fui guarda noturno, trabalhar durante a noite sozinho e andei 1 ano e meio desarmado. Uma das vezes que um colega meu, desarmados, fizemos segurança para a entrada de um caminhão para dentro de um estabelecimento, para dentro de um armazém, esse local tinha sido assaltado à mão armada de caçadeira. Nós estávamos desarmados naquele local. Você está a me entender? Nós estávamos desarmados. E estávamos a fazer segurança a um sítio onde poderiam vir atacar armados. No entanto, eu não estava preocupado. Se Deus é para mim, ninguém pode ser contra mim. Houve situações na minha vida em que eu agarrei e pensei, bem, mais vale ter isto ou ter aquilo para a minha segurança. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso é falta de confiança no poder que Deus tem na nossa vida. É Deus que vai fazer tudo. Quando você ora por um assunto, é Deus que vai fazer tudo. Não é você. Não é as suas capacidades. Não é melhor ser assim, é melhor ser assim. Não, esqueça. Não vale a pena. Você orou por um assunto, largou nas mãos de Deus e é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Acredita em mim. É Ele que vai fazer. Não, mas então o que é que eu devo fazer? Devo fazer isto, devo fazer aquilo? Olha, eu, fosse assim, ficava quieto. Ah, mas se eu ficar quieto não vai acontecer nada. Você não conhece Deus. Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Acredita em mim, Ele faz acontecer. Tantas vezes, que eu já vi acontecer isso. Ele faz acontecer. De onde nós menos esperamos, de onde nós pensamos que não, de onde nós pensamos muitas vezes daqui, dali, de outra color, Ele faz acontecer. Mas nós temos de depender dele, confiar nele. A nossa força vem dele, não vem de nós. É Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita para a batalha. É Ele. É impressionante que Davi criou um exército tremendo. Mas sabe porquê que o exército de Davi era tão tremendo? Porque os homens dele confiavam em Deus. Por isso
é que era um exército tremendo. A força deles não estava na destreza de batalha, não estava na força de batalha, não. A destreza deles estava em Deus. E era impressionante o que eles faziam. A sua confiança, a sua força tem que vir de Deus. Você tem que depender dele. Eu quero vos mostrar aqui um versículo em Isaías 40, 28. Isaías, onde é que está Isaías? Onde é que está? Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Várias vezes eu já orei este versículo. Houve dias onde eu estava muito cansado. E eu orei este versículo e o cansaço desapareceu. E Deus me restabeleceu as minhas forças. Nós estamos a depender de Deus, confiar em Deus, a andar com Deus. E a nossa força vem de Deus. Não vem de nós próprios. Não vem da nossa sabedoria. Ouça. A sabedoria de Deus é muito maior que a nossa. Acreditem. Muito maior que a nossa. Muito maior. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Digam assim comigo: Pai, capacita-me para fazer todas as coisas, para que eu ande na tua vontade e não na minha, para que eu faça o que tu queres e não o que eu quero. Porque assim eu sei, Senhor, que eu estou no caminho certo, glorificando e engrandecendo o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, boa semana, no nome de Jesus.